Olá, tudo bem? Como é que está sendo o seu domingo? Como é que vai ser o seu domingo? Quais são os seus planos para esse domingo? Espero que esse dia você esteja colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, tá certo? Mas antes, olha, não se esqueça de beber água. Beba água. Hoje eu quero falar com você sobre a água. Quem me conhece sabe que as primeiras coisas que eu indico para a pessoa é que ela beba água. Ah, rapaz, está faltando água. Me falaram antes assim, professor, você é o professor da água. Não, mas não é assim, é porque é o seguinte, a água é vida. Sabe por quê? Porque o seu corpo, o meu, certo? O nosso corpo, o corpo humano, é formado por maioria de água. 60% do que é você hoje é formado de água, tá certo? E a água, ela é, como você já deve ter aprendido isso nas aulas do seu ensino fundamental, médio ou superior, a água é um solvente universal. Ela é também no seu corpo um transporte, um meio de transporte. A água é e vai continuar sendo o único meio da qual leva e traz nutrientes para o nosso corpo. Tá certo? O seu corpo tem o sangue, o seu corpo tem várias estruturas, mas o funcionamento disso tudo, para que isso tudo funcione da maneira correta, é a água. 60% do seu corpo é água. Por ser o solvente universal, a água ela tem que estar presente no seu dia a dia, tá certo? E o Faustão, você já deve ter assistido o programa do Faustão, ele fala assim para os seus convidados, toma uma água aí, dá um susto no fígado, certo? E aí eu fiquei pensando, eu nunca tinha entendido por que ele falava assim, dá um susto no fígado. Mas depois que eu fui analisar bem, é que ele está dizendo assim, ó, o cara só bebe coisa ruim e quando ele toma água, o fígado se assusta. Nossa, é água, entendeu? É por isso que ele fala isso. Mas assim, você tem que tomar água, rapaz. Toma água. Meu senhor, minha senhora que você está vendo aí, o jovem ou a jovem, tome água, beba água. E aí você deve se perguntar assim, mas quanto de água eu devo tomar por dia? Bom, tem uma conta bem interessante que você pode fazer aí na calculadora do seu celular, ou na calculadora que você tiver perto, ou mesmo num papel que você souber multiplicar. E eu sei que você sabe multiplicar, não sabe? Então, é o seguinte, de 30 a 35, tá certo? Na minha dica é o seguinte, se você for como eu, que sou professor, e não tenho tanto trabalho que busque tanto físico, minha parte é mais mental do que meu corpo, assim, do que forçar meu corpo, apesar de algumas vezes eu fazer algumas atividades corporais, você pega 35 ml, 35, e multiplica pelo seu peso atual, tá certo? Agora se você for, aliás, 30 por seu peso atual, se você tiver atividade moderada na sua vida. Agora se, por exemplo, você for adepto de exercício muito pesado, for um trabalhador e tipo de trabalho braçal mesmo, algo mesmo que puxe mesmo do seu corpo, então você bota 35. 35 vezes o seu peso atual. Aí você vai dar um número lá e esse número é, por exemplo, o que você tem que tomar de água, certo? Aí você bota em ml e multiplica, divide aí pelo que você tem que tomar e aí é o litro. Se der, por exemplo, 2.000, é 2 litros. Se der 2.500, então é 2 litros e meio. Se der 3.000, é 3 litros, tá certo? Eu, por exemplo, eu tomo em média 3 litros de água. 3 litros de água eu tenho que tomar. Porém, não era assim. Era uma dificuldade. O que eu fazia? Eu pegava a garrafa d'água, aqui, por exemplo, tem essa daqui, mas você pode comprar uma de 10 mil reais ou aquela que custa 2 reais aí que os pessoal vende, vai funcionar da mesma maneira. E eu pegava a água, colocava ao lado da minha mesa quando eu ia estudar para preparar minhas aulas. E aí o que acontecia? Eu sentia sede, pegava, molhava a boca, pronto, eu tomava bastante água. Não, eu não tomava bastante água. Eu não tomava. O que acontecia? Eu molhava a boca e tomava pouca água. Aí que eu vim me atentar. Não, eu tenho que tomar goles de água em grande quantidade para que a água faça com que a minha circulação funcione. Beleza, entendeu? Você pode comprar... como é que você pode fazer isso? Você pode comprar garrafas de água, dessas mesmo, como eu coloquei aqui, dessas aqui. Ou então você pode pegar a garrafa d'água de daquelas simples,
Outra coisa também que uma certa vez uma pessoa me falou: Sérgio, eu consegui beber água com o meu celular. Aí eu disse: como assim? Ele disse assim: ó, tem um aplicativo, tem lá um aplicativo que você faz lá a configuração completa e ele te avisa quantas de água você tem que tomar toda hora, toda hora, toda hora. Achei interessante, ó, se isso for lhe ajudar, baixe o aplicativo, procure na loja do seu celular um aplicativo de beber água que com certeza vai lhe ajudar, tá certo? Mas é o seguinte, você tem que beber água, beba água, tá bom? Beba água. Uma dica que é importante que eu quero dar para você é o seguinte: a primeira água que você for tomar do seu dia ao acordar, seja lá qual for a hora, qual for a sua rotina que você tem para fazer, é o seguinte: a primeira água é morna, tá certo? Amorna a água, bota uma temperatura ambiente para quente, mas não, logicamente, que não lhe faça mal, tá? E beba, tá certo? E se você quiser ainda melhorar ainda mais, nessa água morna, você pega um limão, corta o limão e espreme o suco do limão dentro dessa água. Olha, melhorou bastante. Se você não tiver problema com limão, se você não tiver problema com que ele cause refluxo em você, e era uma coisa que eu tinha, que era o refluxo, certo? Só que aí eu fui aconselhado que o refluxo tem a ver com o limão também, mas depois que eu vi que eu perdi o volume da minha barriga, melhorou bastante o refluxo, e para mim não teve problema eu continuar, porque tipo assim, não fez diferença no meu refluxo. Mas se for o seu caso, tira o limão. Sempre lembrando, consulte o médico, tá certo? Consulte o médico, consulte o nutricionista, vá ao profissional da saúde, enfim, tá certo? Agora, a água tem que se adaptar ao seu dia a dia. Vou lhe contar aqui, por exemplo, o que eu fiz, o que aconteceu comigo. Eu sou professor. E como eu bebia bastante água, depois que eu comecei a normalizar o consumo da água, quando era tarde eu ia bastante no banheiro. Lógico, ação, reação. E isso estava me prejudicando na aula. Então o que eu fiz? Eu consumia água até as 11h30, 11 horas, e depois disso eu parava com a água. E voltava a consumir lá no intervalo da escola, ou até mesmo, tipo assim, lá no final da aula. Você pode se adaptar ao seu dia. Ah, mas eu tenho que tomar água à noite e eu vou levantar durante a noite. Vai. Se você tomar um líquido à noite, perto de dormir, consequentemente a sua bexiga vai encher e você vai ter que levantar para ir ao banheiro. Então, se você não quer isso, adapte-se. Antes, 2 horas antes, 3 horas antes de deitar, que é o horário que você dorme, e eu vou falar de um vídeo sobre o sono, e você pode estar parando de beber água, e aí vai bastante ao banheiro, tem um sono mais tranquilo, tá certo? Mas não se esqueça de tomar água. Outra coisa importante, refrigerante, suco, qualquer outra coisa, né? Isso aí tem água, mas ele não é água, é líquido, mas não é água, tá certo? Então tome água pura, tá certo? Se você toma um refrigerante, quer tomar esse veneno, ou se você faz suco artificial, quer tomar também esse veneno, isso é uma escolha sua. Mas preste atenção, a água tem que ser pura, porque a água pura, ela que tem todas as propriedades necessárias para o seu corpo. E, encerrando as minhas palavras hoje aqui, né, eu quero dizer que você também pode beber da água pura, mais pura do mundo, que é o encontro com Jesus. Jesus Cristo é a água da vida, e Ele nos promete que quem for a Ele beber dessa fonte de água pura, nunca mais terá sede. E Ele nos promete isso, através da sua promessa. Eu quero te deixar dizendo que a melhor água que você pode beber é o encontro com Jesus. Ele vai tirar a sua sede de tudo que você pensar, tá certo? Tudo que você imaginar, Jesus é a saída. E hoje eu quero dar a dica de leitura para você, é esse livro aqui. Deve estar aparecendo ao contrário aí, né? O nome dele eu vou ler para você, é Ciência do Bom Viver. Princípios para restaurar a saúde e manter-se o bem-estar, certo? Procura na internet aí, onde você pode encontrar esse livro, compre, porque ele é muito bom. Ele é de uma escritora norte-americana chamada Ellen G. White, e que tem, nossa, é um livro excelente. Aqui está dizendo sobre os 8 remédios de Deus, que esse é o primeiro que eu estou falando, sobre a água, mas eu quero dizer para você que é um livro de leitura maravilhosa, uma leitura que não é cansativa e que tem muito a adicionar à sua vida. Ontem eu indiquei a Bíblia, hoje o Ciência do Bom Viver, tá certo? Que Deus possa lhe abençoar nesse dia e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém.